Voltamos para a sequência do Prosa Curitibana, hoje com muita alegria, muita satisfação, recebendo Rodrigo Garcia Lopes. Rodrigo Garcia Lopes, poeta, jornalista, tradutor de grandes nomes da poesia, enfim. E agora vem com um disco maravilhoso, Canções do Estúdio Realidade. Um trabalho gráfico belíssimo, um trabalho realmente de primeiríssima linha. Rodrigo, muito feliz mesmo por você estar aqui. Como tá, Maurício? Beleza? Você tá bom, cara? Tudo tranquilo. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Desde o tempo da faculdade de Londrina. Com certeza. Faculdade de Comunicação na Universidade de Londrina. Bom, como eu disse no começo, o Rodrigo é um polivalente. Dentro das letras, dentro da criação. Há 11 anos criou a revista Coiote, né, Rodrigo? Junto com o Marcos Losnak e o Ademir Assunção, a Coiote, patrocinada pela Lei de Incentivo de Londrina, já está no seu 25º número. Como é que você define assim rapidamente o que é a revista Coiote? A Coiote é um espaço de criação, basicamente, uma revista de criação literária, né? Ela não é uma revista acadêmica, ela não é uma revista sobre literatura. Então e também não é uma revista apenas de literatura, né? Porque ela tem fotografia, que é uma parte importante da revista. Todo número tem um fotógrafo do número, né, especial. O último número foi o Orlando Azevedo, daqui de Curitiba, com um trabalho, né, fantástico. E tem quadrinhos também, tem prosa, tradução, poesia, e tem entrevistas. Um design, né? Diferente, né? O projeto gráfico do Marcos Losnak e do Beto, que é um dos referenciais da revista, que chama bastante atenção. A revista não se parece com nenhuma outra revista que tem por aí. Tem uma identidade muito forte visual. E eu edito com o Marcos Losnak e o Ademir, que já são colegas, né, desde o tempo de faculdade também, o Ademir Assunção, o Pinduca, né? E tem sido uma aventura. Fazer cultura e editar uma revista de literatura e arte no Brasil é uma aventura. Como é que ela se sustenta, Rodrigo? Ela é a lei de incentivo à cultura de Londrina apenas, né? Eu digo sempre que nós somos tão incompetentes na parte comercial que nós nunca conseguimos publicar nenhum anúncio. Então a revista é virgem nesse sentido, né? Ela é impoluta. Mas é que é difícil, a gente faz outras coisas além da revista. Então, às vezes, a gente demora. E o processo todo de criação da revista são 3 editores, né? E tudo é discutido, né? Texto a texto, foto a foto. E às vezes sai altos paus, altas discussões, mas no fim tudo dá certo, né? Mas é que são 3 pessoas de personalidade forte, vamos dizer assim, e cada um tenta justificar as suas escolhas e tal. Mas bom, o projeto gráfico também do disco é do Marcos Losnak também, né? O projeto gráfico, o disco foi tudo pensado, né, do começo ao fim, como uma coisa muito integrada. É o projeto gráfico do Marcos Losnak, com a ajuda do Beto. As fotos são da Elizabeth Gislene, que é uma fotógrafa de Londrina, uma amiga também. E essa ideia que a gente queria fazer um objeto, um livro também, né? Então eles tem as imagens, tem as letras e tal, e até epígrafes, que não é comum um disco ter epígrafe como num livro. Mas ficou bem feliz. Foi feita a parte gráfica lá em Londrina, né? E o disco é praticamente 100% londrinense, né? Ele contou com participação de 13 músicos de Londrina. 13 músicos. A direção musical do André Siqueira e minha. E sempre importante frisar a figura do arranjador no disco, que o André Siqueira foi um verdadeiro parceiro no disco. Ele abraçou a ideia, abraçou o projeto, soube transportar a maneira de eu compor no violão, a característica do jeito como eu toco e componho, da identidade das canções, né, que é marcada por isso, e transportou para os arranjos. Então, das 12 faixas, 10 arranjos são dele. Um da banda cinemática e um da Neuza Pinheiro. Então, foi um prazer imenso assim, trabalhar com o André, porque, além de um excelente instrumentista, na verdade, multi-instrumentista, ele tem uma abertura e um ouvido para a música assim, impressionante. Está muito bacana mesmo, está de parabéns esse trabalho. E vale a pena ressaltar a questão do incentivo cultural, né? Sim, exatamente. No caso do disco também, a Prefeitura de Londrina apoia, né, esse trabalho fantástico, né? Agora eu vejo aqui uma parceria com o Paulo Leminski. O nosso programa, Rodrigo, é prosa curitibana. Sim. Mas no sentido amplo da identidade cultural de Curitiba, mas do Paraná, né? Como é que você analisa essa questão? Nós lembramos que 30 anos atrás, né, existia uma dicotomia, uma separação muito grande entre o Paraná do interior e o Paraná da capital. Como é que você vê hoje, passado esse tempo todo,
parceiro do Paulo Liminski, você conheceu o Paulo Liminski, inclusive, também, não é? Fala um pouquinho para nós sobre essa questão aí da unidade paranaense, da prosa paranaense, londrinense e curitibana. Bom, eu sou contrário a qualquer forma de bairrismo, embora às vezes seja engraçado, saudável ter um bairrismo. Mas eu lembro que na década de 80 nós tínhamos uma disputa com Maringá, Londrina e Maringá, que hoje em dia praticamente não existe mais, mesmo porque as cidades estão praticamente ali coladas. E tinha uma disputa saudável entre Londrina e Curitiba. Eu lembro de matérias tipo, quem faz mais cultura, Curitiba ou Londrina, e daí tinha aquela rivalidade, daí o Leminski sempre polarizando, falando que os melhores estavam lá em Londrina. Mas assim, nunca chegou a ser, na verdade, um fla-flu entre pé vermelhos e, vamos dizer, coxas brancas ou curitibanos, né? Mas sempre foi saudável. Na minha formação, o que eu posso dizer é que as referências culturais sempre vieram de São Paulo. Isso. E Londrina, que às vezes até chegam alguns amigos aqui e falam, você é da quinta comarca, né? Porque aquela região foi disputada, né? Daí eu não gosto disso, porque eu não me sinto londrinense, eu sou um cidadão do mundo, eu não me sinto curitibano, eu sou paranaense, né? E isso já basta já para você poder ter uma marca identitária assim, de paranaense e londrinense. Mais interessante o fato de que, por exemplo, até a década de 50, a estrada entre Curitiba e Londrina era um desastre. Eu lembro vindo criança com meu pai, a gente tinha que passar por Curitiba para ir para as praias catarinenses. E meu pai sempre se perdia aqui, nunca acertava o caminho, a gente errava o caminho. Mas assim, a relação sempre, pela própria natureza de Londrina, foi um contato maior com São Paulo do que propriamente com Curitiba, porque tinha estrada de ferro, os imigrantes todos que colonizaram Londrina vieram de São Paulo, Minas Gerais, do Nordeste, do mundo todo, né? E tinha as rádios de São Paulo, e tinha um contato maior com São Paulo do que Curitiba, mesmo que Curitiba, até a década de 70, era uma cidade bem pequena, né? Isolada. Eu lembro que não tinha muito contato, apesar de já terem muitos criadores, gente importantíssima. Aqui já tinha rolado da televisão, já tinha simbolismo, né, para falar outras coisas. Mas esse diálogo, até hoje eu acho que o diálogo cultural entre Curitiba e Londrina, talvez na área do teatro tenha alguma coisa maior, mas é de se espantar, por exemplo. Muitas vezes eu tenho amigos curitibanos que nunca tiveram em Londrina, não sabem, nunca foram para o norte do Paraná. Eu imagino que é a Terra Vermelha lá. Né? Então, às vezes dá uma sensação de um isolacionismo, assim, né? Eu não sei por que isso. Mas você falou agora, você é um cidadão do mundo. O Rodrigo já entrevistou grandes nomes da literatura, né, mundial, é tradutor de Arthur Rimbaud, né? Não precisa falar nada, um grande poeta, extraordinário poeta, né? Tem esse livro aqui também, que é um livro de 2004, O Navegante, fez uma tradução do anglo-saxônio, é isso? É anglo-saxão, é o antes do inglês, né? A língua que é o pré-inglês, vamos dizer pré-inglês, é um inglês selvagem, um inglês viking, meio brutal. É um poema oral, sem autoria, quer dizer, sem autoria não, anônimo, e que data do período oral ainda, quando não tinha nem a escrita, não tinha nem chegado. Como é que foi fazer esse trabalho? É um trabalho de resgate, é um trabalho de arqueologia da língua, não é? Esse poema Navegante, ele foi traduzido pelo Ezra Pound, depois foi traduzido um trecho pelo Augusto de Campos, mas não inteiro. E é um poema que eu estava dando aula na época sobre literatura, cultura anglo-saxã, cultura anglo-americana, vamos dizer. E eu me deparei com esse poema como exemplo de princípio da literatura inglesa, inclusive quando era oral, a poesia era recitada em tabernas, era totalmente oral e era transmitido oralmente, né, de tradição para tradição. Só chega a escrita quando chegam os cristãos, quando o cristianismo começa a chegar na Inglaterra, porque até então eram pagões, né? Rodrigo, quantos livros você tem de poesia publicados hoje? Olha, eu tenho no total 14 livros publicados. São 4 de poesia e um que está saindo agora pela editora Sete Letras do Rio, que chama Estúdio Realidade, mas é um título que reverbera no disco. Eu tenho um de entrevistas, que foi essas entrevistas que eu fiz nos Estados Unidos. Com quem foram essas entrevistas? Na época foram 19 entrevistas. O livro chama Vozes e Visões. Eu entrevistei o Allen Ginsberg, o John Cage, William Burroughs, John Ashbery, que é um poeta contemporâneo importante, Amiri Baraka, que é um poeta negro, na época também do movimento lá de liberação dos anos
50. Chick Corea, Laurie Anderson, né? Laurie Anderson da música. Eu fiz um livro interdisciplinar, né? Eu entrevistei um cineasta também, que é um cineasta anti-Hollywood, totalmente experimental, que já faleceu, o Stan Brakhage. Então foi um livro que, embora tenha um pé na literatura, ele dialoga com outras artes, e nas entrevistas eu faço também os entrevistados se posicionarem em relação a outras artes, né? De como é que eles veem a obra deles com cinema, né? Foi um livro muito divertido de fazer. E daí eu tenho as 4 traduções, que é a Sylvia Plath, que eu fiz com Maurício Arruda Mendonça, em 90, é uma poeta americana. Depois veio a tradução do Rimbaud, a Illuminations do Rimbaud, com Maurício Mendonça. E daí a Sylvia Plath novamente, com o livro Ariel, com a Cristina Macedo, de Porto Alegre. O Walt Whitman, que é o Folhas de Relva. E o Navegante. E daí, nos últimos 5, 6 anos, eu dei um descanso para a tradução, porque ela consome muito do seu próprio trabalho autoral, né? Você fica, eu estou carregando piano para pessoas que já faleceram. É autoral também. É autoral porque eu parto do princípio da tradução criativa, a tradução poética, né? Que você tenta reescrever aquele poema em português, como se tivesse... Na verdade, depois que eu traduzi o Folhas de Relva do Whitman, quando eu terminei a tradução, eu falei, nossa, que loucura. Eu escrevi esse livro de novo, né? Escreveu. É como se eu tivesse escrito de novo, né? Só que em outra língua. Então é uma paixão a tradução. Mas nos últimos anos eu... E para você, quem é o poeta, o grande poeta que marca para você e continua sendo ainda? Poeta, você diz, americano? O seu preferido? Puxa vida, tem uma legião de poetas que eu sou apaixonado, mas no Brasil, por exemplo, eu estaria contemporâneo. Paulo Leminski. Tem outros poetas que eu componho com bastante cuidado, que é o Antônio Cícero, que é o parceiro, o letrista da Marina, o Paulo Henriques Brito, José Liviano Batista, que é uma poeta de Curitiba, e o Vinícius, Drummond e João Cabral, né? Murilo Mendes, né? Não tem muito como fugir desse. E o Cruz de Souza, também sou apaixonado. E dos americanos, eu diria que é o Walt Whitman, o Wallace Stevens, William Carlos Williams. Poesia americana dos anos do século XX, assim, é a minha paixão, né? Eu queria aproveitar um pouquinho do nosso tempo agora, que nos resta, para falar sobre esse disco, Rodrigo. Eu sinto que você dedicou a esse disco o melhor das suas energias, né? A concepção, a fotografia, o designer, né? Os arranjos, a forma como ele está. Realmente é uma obra fantástica. Como é que está sendo a repercussão? Você recentemente participou e vem participando da TV Cultura em São Paulo, do programa Metrópolis, né? Você tem tido um reconhecimento muito legal em relação a esse trabalho aqui. Fala pra gente um pouquinho agora do que você sente em relação a esse trabalho. É claro, é um filho, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado final do trabalho. E realmente eu coloquei o melhor de mim, todas as minhas energias, tanto no sentido de produzir, de compor, e as energias criativas, as energias de instrumental, né? Porque, e de cantar também, de assumir mais o lado intérprete das minhas próprias coisas, né? Que tem até um termo para isso, que é canta-autor, que é o cantor que canta as canções de sua própria autoria, né? E claro que do primeiro disco do Polivox para esse, eu acho que teve um amadurecimento grande, assim, não só em termos de composição, mas também eu amadureci enquanto tirei um pouco a timidez de abrir a voz e cantar, colocar para fora, que a gente fala que se ler um poema como falar em público pelado, imagina cantar, ainda que é uma coisa um pouco mais ainda, pode ser constrangedora. Eu fiz cursos, né? Fiz preparação vocal, fiz depois um curso muito bacana de voz, você aprende alguns truques, algumas técnicas que fazem a sua voz se adequar ao seu potencial, né? E foi um disco fantástico de ser feito, foi um processo longo de 2 anos, ele foi gravado em janeiro, fevereiro do ano passado, contou com 13 feras da música londrinense, tem vibrafone, clarone, baixo acústico, combinações excêntricas, às vezes num funk tem um vibrafone, são instrumentos que um pouco de música erudita. E eu digo que o disco tem 12, é como se fosse 12 cenas, 12 momentos, né? Então ele tem músicas, tem reggae, tem afoxé, que é o Alba,
seria a parte mais brasileira, essa Alba. Tem jazz, né, que eu acho que é uma influência muito grande no que eu faço, é o jazz. O Miles Davis, Marcus Miller, uma série de outros caras. E também tem a música popular brasileira, né, a tradição toda. E é um disco bem diversificado. E dar uma cara para cada faixa dentro do gênero musical dela foi um desafio. E fiquei muito feliz com o resultado. A parte da mixagem com o Luciano Galbiati, com o André e comigo. Você acaba aprendendo todo o processo da criação até o fechamento. A masterização foi feita em São Paulo com Homero Lotito, que é uma referência na área da masterização. E para quem não conhece muito, a masterização tem realmente um peso, que, dependendo da qualidade do cara, o cara pode até salvar ou fazer crescer o que já está bom, né? E é isso. Eu venho agora tentando divulgar esse trabalho, né? Não tá fácil, né? Porque, como lembrou uma amiga minha, nós vivemos numa saturação de produção, né? Você está competindo com muitas outras pessoas, muita gente querendo mostrar o trabalho. Eu estou até atrás de patrocínio, atrás de lugares para me apresentar, né? Em Curitiba, ou chances de mostrar o trabalho, e estamos tentando, é uma batalha, né? E o disco pode ser encontrado, outras informações, outros trabalhos do Rodrigo, pelo site, é esse aqui? É o www.rgarcialopes.wix, né, que é wix.com/site. Nesse site, que também apareceu junto com o CD em fevereiro agora, você tem informações sobre o disco, você tem todo o encarte, todas as músicas, tem músicas para download, tem possibilidade de baixar de graça o disco anterior, que graças à internet agora ele renasceu, né, porque na época, em 2001, a internet ainda estava muito... E eu estou usando muito as plataformas digitais e a internet para divulgar o trabalho, que para mim é uma coisa que não tive a chance de fazer isso na época. E ali tem poemas, tem traduções, tem informações sobre o disco, release, tem comentários faixa a faixa do disco, como é que foi criada aquela canção e tal. Rodrigo, quer deixar o telefone para contato? Assim, pode entrar em contato com rgarcialopes@gmail.com ou no telefone 43, que é Londrina, 3322-2115. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra grande para a gente, né? Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite e quero desejar vida longa e sucesso para o teu programa, que com certeza as cidades precisam de programas assim que mostrem e aglutinem o que a gente tem de melhor na cultura, em contraposição à indústria de massa ou a coisa massificante, né? Então, parabenizo você pela sua iniciativa, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Pela trilha sem folhas, nossos passos no chão são as sombras das árvores, são alibis estranhos a nós mesmos, surpresos no passeio das sílabas trocadas sob o sol de verão. Beijamos no momentâneo, guardamos nossos espelhos e simplesmente somos. Beijamos no momentâneo, guardamos nossos espelhos e simplesmente somos. Pela trilha sem folhas, nossos passos no chão são as sombras das árvores, são alibis estranhos a nós mesmos, surpresos no passeio das sílabas trocadas sob o sol de verão.
guardamos nossos espelhos e simplesmente somos. Beijamos um momentâneo, guardamos nossos espelhos e simplesmente